Você que me assiste há algum tempo já deve estar percebendo que eu tô num lugar que normalmente eu não tô. É que são 3 da manhã e eu não quero acordar os vizinhos, nem quem tá dormindo aqui em casa. Então eu vim pro quarto do meu primo, que é um pouquinho mais longe de tudo, pra poder falar sobre isso. Eu preciso gravar sobre isso. No debate dessa sexta-feira na Globo News, onde todos os pré e candidatos com mais intenção de voto nas pesquisas estão participando, o Bolsonaro citou um editorial do Globo de 64, onde eles apoiavam o golpe de 64. Nesse caso específico, é óbvio que o Bolsonaro estava fazendo uma provocaçãozinha na Globo e nos repórteres que estavam ali. Ele meio que quis dar um tapinha na Globo e nos jornalistas, porque normalmente as perguntas sobre tortura e regime militar sempre caem nele, e só nele. Essas perguntas não são feitas para os outros candidatos. A gente sabe por quê, né? Então ele resolveu citar esse editorial onde o Globo dizia que a democracia finalmente tinha voltado quando aconteceu o golpe militar. Só que depois que o tempo do programa já tinha acabado, que os jornalistas e o Bolsonaro já estavam fazendo piadas e rindo, alguns deles, eles realmente pensaram que tinha acabado. A Miriam Leitão pediu um minutinho de silêncio. Aí eles continuaram meio que falando e ela falou: só um minutinho. Eu pensei que tinha dado algum problema técnico naquela hora, porque não tava acabando o programa. Então eu pensei, meu Deus, tá dando um erro. E ela tá desconcertada com isso. Só que na verdade não era isso. Ficou meio que 1 minuto em silêncio. Eu não sei se você sabe, mas 1 minuto na TV e no rádio é muito tempo. 1 minuto de silêncio é muita coisa. A câmera fechou na Miriam Leitão e ela deu uma mijada mas uma mijada no Bolsonaro. Ela disse o seguinte, eu transcrevi exatamente o que ela falou, porque não pode usar a imagem da Globo aqui, tá? Então eu vou pegar exatamente o que ela falou. Ela disse o seguinte: como todos os grandes jornais da época, com exceção da Última Hora, o Globo apoiou editorialmente o golpe com o objetivo reiterado de Roberto Marinho 20 anos depois. O candidato Bolsonaro esqueceu de dizer, porém, que no dia 30 de agosto de 2013, o Globo emitiu um editorial em que reconheceu que o apoio ao golpe de 64 foi um erro. Nele, o jornal diz que não tem dúvidas de que o apoio pareceu aos que dirigiam o jornal naquela época e viviam aquele momento a atitude certa, visando o bem do país, e finaliza com as seguintes palavras o editorial. Abre aspas. Prepare-se. O prepare-se fui eu que botei, tá? À luz da história, contudo, não há por que não reconhecer hoje explicitamente que o apoio foi um erro, assim como equivocada fora outras decisões editoriais. A democracia é um valor absoluto e corre risco. Ela só pode ser salva por si mesma. Essas foram exatamente as palavras que a Miriam Leitão utilizou no programa, tá? Eu só transcrevi o que ela falou. Um pouquinho diferente uma palavra ou outra do editorial que foi postado em 2013, como eles citaram. Uma palavra ou outra só que é diferente. Só que essa nota que o Globo emitiu no exato momento que o programa acabou tem um significado muito bizarro. Eu vou falar algumas coisas, como por exemplo o seguinte: eu não sei se você sabe, mas a Miriam Leitão, ela foi torturada durante o regime militar. O mesmo regime que o Bolsonaro defende e diz que não houve tortura contra as pessoas, e se houve tortura foi apenas em bandidos dos brabos. Então assim, por mais ridícula que tenha sido a situação que a Miriam Leitão tenha ficado de reproduzir um texto desse tamanho pelo ponto, porque eu não sei se você sabe, mas um ponto no ouvido não é feito para esse tipo de coisa. Não é para você ficar transcrevendo um texto gigante. Tem um monte de gente trabalhando no Globo. Dá pra alguém pegar e imprimir essa merda desse texto, entregar na mão dela e falar, ó, lê isso aí direitinho. Não precisava ser mandado pelo ponto, mas tudo bem. Existe um significado importante da Miriam Leitão estar falando aquilo. Ela não tá lendo um papel. É como se uma mensagem superior tivesse chegado pra ela para que ela pudesse falar, porque ela veio ouvindo muita coisa do Bolsonaro durante a entrevista e ela se comportou muito bem. E quando eu digo se comportar, no sentido de que ela poderia ter retrucado ou poderia ter levado algo pro lado pessoal e feito perguntas que eu critiquei num outro vídeo, ela não fez isso. Ela manteve o papel de jornalista que ela tinha que fazer. Meus parabéns. Esse recado pelo ponto é como se alguém tivesse falado assim:
Miriam, eu sei que você não vai falar, então deixa pra mim que eu vou falar o que eu sei que você não pode falar. E a outra coisa é que o Bolsonaro cutucou a Globo, e a Globo não ia deixar barato. Não ia deixar e já não está deixando, porque logo que acabou a matéria, o Globo botou uma matéria com uma manchete muito tendenciosa. Eu vou ler exatamente pra você o que é. Sem dar detalhes, Bolsonaro diz que pode privatizar a Petrobras. Então a gente já vê mais ou menos o que vai acontecer daqui pra frente. Cutuca Globo, junto com o fato de que a Miriam Leitão é uma funcionária dessa empresa e ela passou por torturas e ele tá ali desdenhando alguma coisa que ela sofreu muito, meio que a empresa tomou as dores pela repórter dela. E ela foi lá e falou pela funcionária, entendeu? Ou melhor, ela deu uma carta branca pra funcionária falar. Ela não falou nada, ela só reproduziu, mas ela falou, entendeu? As coisas às vezes elas são mais profundas do que a gente acha que elas são. Foi vergonhoso ver a Miriam Leitão gaguejando e com vergonha, sem saber exatamente o que ela falaria depois, porque ela não sabia literalmente o que ela estava fazendo, porque ela estava recebendo a mensagem e produzindo. Às vezes eu achava até que ela estava meio que filtrando o que ela estava ouvindo, porque me parecia que aquilo que ela estava ouvindo era muito mais agressivo com o Bolsonaro. Mas isso foi só uma impressão que eu tive, tá? Eu não tô querendo dizer que isso realmente aconteceu, mas às vezes ela botava uma expressão de um susto, como se eles tivessem falado algo para ela falar e ela meio que filtrou para deixar mais leve aquilo, com medo da reação ou do que ele poderia falar, da repercussão que aquilo poderia dar no outro dia, não sei. Foi vergonhoso, mas foi prazeroso ver ela falando aquilo tudo, segurando um sorrisinho no canto da boca, e depois, quando ela terminou de falar, ela fazendo um carão, encarando o Bolsonaro no final de tudo. Como quem diz, executei o meu trabalho com maestria, mantive o maior respeito que eu consegui com você. Tinha tanta coisa pra te dizer, mas os meus superiores falaram. Dou encerrado por aqui o programa. Aqui vão ter outros 2 vídeos pra você assistir e aqui você se inscreve no canal, tá bom? Tchau!